Você sabe qual é a diferença de um estaca Frank para um estaca Strauss? Aliás, você sabe como é que funciona uma fundação em estaca? Se não sabe nada disso que eu falei, assista esse vídeo até o final que você vai saber. Olá, seja bem-vindo ao Saber Engenharia. Eu sou o Engenheiro Nicolas e esse é o terceiro vídeo da série de fundações. Então já sabe, se não viu os dois primeiros, eu estou deixando aqui no card o link da playlist de fundações para você ir lá conferir. Mas se você já viu, senta aí que a gente vai aprender mais ainda sobre fundações. Neste vídeo nós vamos falar sobre as estacas mais comuns na construção brasileira. As estacas são fundações profundas que transmitem a carga de maneira direta ou indireta para o solo. Ou ainda pode-se dizer que elas transmitem a carga pela resistência de ponta e pela resistência lateral ou de fuste. Elas podem ser divididas em estacas escavadas ou por deslocamento, e ainda em pré-moldadas ou moldadas em loco. Nas estacas escavadas nós temos três materiais comuns: as estacas de madeira, as estacas de concreto e as estacas metálicas. As estacas pré-moldadas de madeira são na verdade troncos de árvores, os mais retilíneos possíveis, com diâmetros variando entre 15 e 40 centímetros. Elas são cravadas no solo por um martelo em queda livre, também chamado de bate-estaca. E como esse impacto é muito grande, as estacas de madeira devem ter sua cabeça, aliás, a parte que leva a pancada, protegida com uma bucha metálica. E nos terrenos mais resistentes, a ponta da estaca também deve ser protegida para evitar que ela quebre tanto em cima quanto embaixo na hora da cravação. Além disso, esse tipo de estaca deve passar por um tratamento químico, como um verniz, para se proteger do ataque de micro-organismos e da variação de umidade. Esse tipo de estaca costuma ser utilizado em áreas alagadiças, em rios ou áreas ribeirinhas, porque diferente do que muitos costumam pensar, as estacas de madeira resistem muito bem à umidade, quando mantidas completamente submersas. O problema está quando a umidade varia, ou seja, quando ela está em terrenos que por hora está alagado e por hora está seco. E isso acaba desgastando a madeira, criando fungos, micro-organismos, e não é bom para esse tipo de estaca. E por terem troncos retos, que é uma característica dessas estacas, as árvores mais utilizadas para fazer essas estacas são o eucalipto, a aroeira e o ipê. Como você pode imaginar, ela não possui uma capacidade de carga muito elevada, mas na região norte do Brasil, principalmente, ela é muito utilizada porque a madeira lá é abundante e a gente se vira com o que tem por perto, né? Dentre as estacas pré-moldadas, como eu falei, nós aí temos a estaca de concreto. As estacas de concreto também são cravadas no solo como as estacas de madeira, mas como elas geralmente têm diâmetros maiores que as estacas de madeira e as metálicas, a energia de cravação, aliás, o peso do martelo de cravação deve ser bem maior. E isso acaba causando muitas vibrações no local de cravação, o que dificulta o seu uso em áreas muito urbanizadas, com muita vizinhança, pois essas vibrações podem causar danos a essas estruturas vizinhas. E como o concreto não é muito resistente a impactos, a cabeça dessas estacas também deve ser protegida das pancadas do martelo. As estacas de concreto têm armadura de aço para resistir aos esforços de tração que podem surgir, mas dependendo do meio que ela seja transportada, pode ser necessária uma armadura mais reforçada para resistir aos esforços do transporte. A capacidade de carga das estacas de concreto é muito elevada. E detalhe, nem todas as estacas de concreto são pré-moldadas, como a gente vai ver ainda nesse vídeo. E para fechar com chave de ouro nosso ranking de estacas pré-moldadas, vamos falar das queridinhas estacas metálicas. Essas estacas metálicas, em sua maioria, são feitas de aço em perfis laminados ou soldados, mas em alguns casos podem ser até reaproveitados trilhos de trens para fazer as estacas, mas veja só, hein? Elas, como as outras estacas pré-moldadas, também são cravadas no solo pelo bate-estaca. Mas como o aço resiste aos esforços de impactos, ela não precisa ser protegida nem na ponta nem na cabeça para a cravação. E também por isso elas podem ser cravadas em solos mais resistentes, além de possuírem uma capacidade de carga bem elevada, com um diâmetro, um espaço ocupado bem menor do que as outras que eu já citei. Outra vantagem dessa estaca em relação às demais pré-moldadas que eu falei é que, se for necessário fazer alguma emenda na estaca pré-moldada, ela pode ser feita facilmente com uma solda e de maneira rápida e segura. E detalhe, se as estacas ficarem completamente soterradas no solo,
elas têm uma boa resistência à corrosão e oxidação, devido aos baixos teores de oxigênio presentes no solo. Agora, se ela ficar com alguma parte por fora do solo, é preciso aplicar um tratamento nela, como pintura ou verniz, para que ela resista aos efeitos da oxidação e da corrosão, e assim mantenha sua segurança e durabilidade por muito tempo. O grande problema dessas estacas pré-moldadas que precisam ser cravadas é que no momento da sua cravação no solo, acabam causando muita vibração e barulho, o que dificulta o seu uso em terrenos com muita vizinhança, como por exemplo em cidades. E é aí que nós contamos com as estacas escavadas. Os tipos mais comuns de estacas escavadas são a estaca tipo broca, estaca raiz, a hélice contínua e a Strauss. Então vamos falar de cada uma delas agora. A estaca tipo broca é uma das estacas mais simples e o seu processo de execução é o seguinte. Com um trado manual ou mecânico é feito um furo no solo até a profundidade desejada no projeto. Esse furo pode ter diâmetro variando de 20 a 50 centímetros. As paredes internas desse furo não têm revestimento, diferente de outras estacas que nós vamos ver nesse vídeo. E é por esse motivo, por não ter revestimento, que essa estaca não é indicada para locais abaixo do lençol freático. Isso porque o furo iria alagar e as paredes iriam desmoronar. Mas se por acaso ela for executada em um local abaixo do lençol freático e esses furos não desmoronarem, eles devem ser secos antes da concretagem. Isso porque o concreto é lançado da superfície e acabaria se diluindo na água. Em geral, essa estaca não possui armadura própria, apenas contém ferros que vão ligá-la ao bloco de coroamento. E a sua capacidade de carga não é muito elevada quando comparada a outros tipos de estaca. Por esse motivo, ela deve ser utilizada em pequenas obras, com execução muito simples e barata. Muito bem, rapidamente vamos para a estaca Strauss. A estaca Strauss é construída com um aparelho muito peculiar chamado de bate-estaca Strauss. Esse aparelho é formado por um tripé e um balde chamado piteira. Essa piteira pesa cerca de 700 kg e é lançada em queda livre dentro do furo. E quando ela é lançada, ela se enche de solo e é retirada do furo contendo esse material. Então esse lançamento é feito diversas vezes até atingir a profundidade desejada. E detalhe, diferente do tipo broca, o furo é revestido com tubos metálicos para que as paredes não desmoronem e o caminho da piteira fique sempre livre para que ela caia até o final. Esses tubos vão sendo colocados conforme a escavação se aprofunda. Quando o furo alcança a profundidade desejada, é lançada uma pequena quantidade de concreto. Esse concreto é apiloado, ou seja, é socado com um pilão e forma-se então uma base alargada. Em seguida, o resto do furo é preenchido de concreto. Então retiram-se os tubos que estavam revestindo as paredes do furo. Em geral, essa estaca não possui armadura metálica, apenas os ferros que fazem a ligação com o bloco de coroamento. Mas se for o caso de ter armadura, ela deve ser colocada antes da concretagem. Agora vamos falar de uma estaca um pouco mais completa. A estaca hélice contínua. Essa estaca precisa de um equipamento mais especializado para sua execução. E ela consiste do seguinte. É inserida no solo uma broca em formato de hélice contínua. E durante essa inserção não é feita a retirada de material, ou seja, não é feita a retirada de solo. Após atingir a profundidade desejada, é inserido o concreto por um furo no centro da broca. E esse concreto é inserido conforme o solo é retirado. E só com o furo cheio de concreto é que é colocada a armadura, que já está prontinha lá, pré-moldada, só esperando a hora de ser inserida na estaca. Essa estaca possui uma ótima capacidade de carga e com diâmetros que podem chegar até 1,5 metro, praticamente um tubulão, como você viu no vídeo 2 dessa série, que está aí no card. Além disso, ela pode ser utilizada em praticamente todos os terrenos, exceto nos terrenos que contêm matacões. Mas como nem tudo são flores, esse método construtivo é muito caro. Por isso que essa estaca deve ser bem pensada antes de ser utilizada. Isso porque ela requer o uso de material especializado, que acaba fazendo com que o seu processo de execução seja caro. E para finalizar o nosso hall de estacas escavadas, nós temos a estaca raiz. Um dos grandes diferenciais da estaca raiz em relação às demais é que ela não é feita de concreto. Ela é feita de argamassa, de areia e cimento. Isso mesmo.
não tem brita. Elas são consideradas as principais substitutas para o tubulão quando o lençol freático é elevado. Isso porque os tubulões nesses casos precisariam ser do tipo pneumático, e o que é muito caro, como a gente viu no vídeo 2. E esse tipo de estaca pode ser facilmente construído em terrenos de lençol freático elevado. Isso porque o fato de estar alagado ou não o furo não atrapalha na execução da estaca. O processo de execução dessa estaca consiste na perfuração do solo com uma perfuratriz rotativa, que faz furos de 8 a 50 centímetros e podem chegar até 50 metros de profundidade. Esses furos podem ser na vertical e até mesmo na diagonal. E eles também devem ter a parede interna revestida com tubos metálicos, como na estaca Strauss. Após alcançar a profundidade desejada, o furo deve ser muito bem limpo e é inserida a armadura metálica em todo o seu comprimento. Em seguida, vem o seu diferencial. O furo é preenchido com argamassa de areia e cimento e são aplicados golpes de ar comprimido para realizar o adensamento dessa massa, assim aumentando o atrito lateral dessa estaca com o solo, que lhe dá muito mais resistência e capacidade de carga. Elas podem ser executadas em praticamente qualquer terreno, até mesmo os que possuem matacões, mas em compensação o seu custo é muito elevado devido à especialização da mão de obra e do equipamento, além do alto consumo de ferragem nas armaduras. Bom, ainda tem mais um tipo de fundação muito famoso para falar. Mas me diga uma coisa, você já se inscreveu no canal? Já deixou o seu like nesse vídeo? Se você chegou até aqui, é porque você está gostando do vídeo, está achando interessante. Então deixa o seu like, se inscreve no canal para me ajudar, para se ajudar. Vai, desce a tela, clica no botão inscrever-se e se inscreve no canal. Beleza? Pois bem, agora que você já se inscreveu, vamos falar da última estaca, a estaca Frank. E eu deixei essa estaca por último porque, apesar dela ser moldada em loco, como todas as estacas escavadas, ela não é considerada uma estaca escavada, e sim uma estaca de deslocamento. Isso porque não há retirada de solo durante o processo de escavação dessa estaca. A escavação é feita por meio de um bate-estaca, que insere uma bucha seca no solo até a profundidade desejada, e essa bucha abre o caminho para que seja feita a concretagem depois. Essa bucha pode ser feita de concreto ou de brita, mas geralmente é feita de concreto por ser mais resistente. Conforme a bucha adentra o solo e aprofunda o furo, as paredes são revestidas com tubos metálicos, como na estaca Strauss. Quando a bucha atinge a profundidade desejada, ela é apiloada para formar uma base alargada, igual à estaca Strauss. E por essas duas estacas possuem um processo de execução muito parecido, elas geralmente são confundidas, então fica ligado. Bucha seca, estaca Frank. Piteira, o balde de escavação, estaca Strauss. Além disso, estaca Strauss é estaca escavada, estaca Frank, estaca de deslocamento. Se ligou na diferença? É sutil, mas existe. A estaca Frank não necessariamente precisa ser armada, mas quando se faz uso de armadura metálica, ela é inserida antes da concretagem. O concreto é então lançado da superfície e após o lançamento é feita a retirada do tubo metálico que revestia as paredes do furo. O diâmetro dessa estaca pode chegar até 60 centímetros, mas lembrando, quanto maior o diâmetro da estaca, maior terá de ser a energia de gravação e maiores serão as vibrações causadas pelo processo de execução. Mas independente do diâmetro, o processo causa sim vibrações no terreno, o que dificulta a sua execução em terrenos com obras vizinhas ou casas vizinhas, pelo mesmo motivo das estacas pré-moldadas. Uma coisa que eu gostaria de te dizer é que durante o processo de escavação das estacas, pode ser utilizado um material chamado lama bentonítica. Essa lama bentonítica dá coesão ao solo e faz com que as paredes do furo se mantenham estáveis durante a escavação. Mas em solos pouco coesos ou sem coesão nenhuma, como as areias, a lama bentonítica não dá conta e deve sim ser utilizado os tubos de revestimento. E detalhe, as estacas geralmente não trabalham sozinhas. Elas são feitas em grupos que são unidos em um bloco de coroamento, parecido com um sapato. Esse bloco de coroamento serve para unir as estacas e passar toda a energia da construção para as estacas distribuidamente. Por esse motivo, deve ser considerado o efeito de grupo das estacas, que é quando um esforço se sobrepõe a outro e acaba interferindo em uma estaca na outra.
Assim, a capacidade de carga das estacas agrupadas é menor do que se ela tivesse colocada individualmente. E se esse efeito de grupo não for considerado nos cálculos, é capaz da sua fundação recalcar e causar danos à sua estrutura. E detalhe, apesar dos muitos tipos de estaca apresentados aqui nesse vídeo, não existe exatamente uma opção correta para se utilizar nas construções. Cada caso é um caso e deve ser estudado por um especialista, um engenheiro de fundações, para que ele escolha qual tipo de estaca mais adequado. Isso vai depender muitas vezes do local em que a obra é construída, do nível do lençol freático, da capacidade de recursos financeiros da obra, do equipamento disponível no local da obra. Por exemplo, se for numa grande capital, praticamente todos os equipamentos vão estar disponíveis nessa cidade. Mas se for em uma cidade do interior, eu acho difícil você encontrar uma hélice contínua por perto. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. E qualquer dúvida que tenha ficado, deixa aí nos comentários. Não fica na tua, hein? Deixa nos comentários que a gente pode fazer outro vídeo explicando essas dúvidas. E outro, até que vocês não fiquem com mais nenhuma dúvida sobre fundações. Se você não decorou todos os tipos de estacas, é bom que você assista esse vídeo de novo anotando. Vai assistir um desses dois vídeos do canal. E valeu, até a próxima!